Sabe aquela sensação de cansaço constante, que você sente falta de energia até mesmo para fazer aquelas coisas que você mais ama? E aí você começa a se culpar, se julgar, achar que tá sendo preguiçosa, indisciplinada, que tá fazendo tudo errado, e na realidade aquilo muitas vezes não vem da preguiça em si, mas sim de uma exaustão emocional. E o seu corpo ele tá só tentando te proteger. Vem comigo que eu te explico. Oi, eu sou a Thaís, pós-graduanda em Neurociência e Comportamento e vim te trazer alguns insights valiosos sobre esgotamento emocional. Então fica até o final. A gente vive numa cultura que glorifica a produtividade, então ser forte, tá sempre em movimento, dar conta de tudo, ser produtivo o tempo todo, mas ninguém fala sobre o peso invisível de existir quando você tá esgotada por dentro. Esse tipo de cansaço não se cura com café ou até mesmo frases motivacionais. Até porque ele não nasce da falta de força, ele nasce da falta de espaço para sentir. Então você acorda cansada, como se nem tivesse dormido direito. Aquelas tarefas simples do dia a dia, elas se tornam um peso e até mesmo responder uma mensagem se torna algo complexo em um esforço mental. Então você tá se sentindo sobrecarregada mesmo sem ter feito algo grandioso. E é aí que vem a culpa de se perguntar, ai, mas por que que eu sou assim? Por que que eu não sou que nem os outros? Por que que eu não tô fazendo tudo que eu ou eu fazia antes ou eu poderia produzir mais? E quando chega nesse momento, muitas vezes é porque o seu corpo tá precisando de ajuda. Ele já tá precisando de ajuda há muito tempo, porque você não deu espaço para ele se recuperar. A exaustão emocional não é uma frescura, ela tem base no seu sistema nervoso. Quando o cérebro está sempre em alerta, tentando prever tudo, agradar, resolver tudo, ele entra em um colapso silencioso. É o chamado modo de sobrevivência crônico. E nesse estado, o cérebro começa a desligar o que ele não está considerando tão essencial, como criatividade, memória, prazer, motivação. Então, por isso que você até se sente menos motivada. Mas isso não significa que você deixou de ter vontade de viver. Significa que você tá vivendo num corpo que ele não tá tendo energia o suficiente para suprir essas áreas da sua vida. O sistema límbico, que é responsável pelas suas emoções, está sobrecarregado, e quando isso acontece, o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões, fica prejudicado. É como tentar fazer funcionar um navegador cheio de abas abertas e todas elas travando. Você sabe o que tem que fazer, mas não consegue começar. Aí você quer reagir de uma forma mais leve, mas acaba explodindo ou até mesmo paralisa e se sente viva, só que desconectada de si. Esse tipo de esgotamento não se resolve com produtividade, ele se resolve com pausa, com autocuidado, com um momento para se conectar com a sua essência e até mesmo com uma permissão para ser humana, porque isso é algo muito humano. O seu corpo fala, mas a gente aprendeu a não escutar ele. Então ele vai mudando o jeito de pedir ajuda. Ao invés de gritar, ele vai lá. Cansaço, irritabilidade, lapsos de memória. E aí você chama isso de frescura, mas é o seu corpo pedindo ajuda. É o seu sistema nervoso pedindo ajuda. Aqui vão alguns sinais de esgotamento emocional que muita gente ignora. Aquela sensação de estar fora do corpo, queda repentina de produtividade, hipersensibilidade a sons, luzes, vozes, falta de paciência até com as pessoas que você mais ama, que você costumava ter muita paciência, choro inesperado, ou até mesmo o inverso, que é falta de sentir, dificuldade de lembrar de coisas simples. E o mais comum, aquela sensação de que algo parece estar errado, mas você não sabe explicar exatamente o que. Nossa, essa eu sinto demais. Esses sintomas não aparecem todos de uma vez só, ou em uma ordem cronológica, enfim, não tem uma regra para isso. Mas eles vão aparecendo até chegar um momento que você não vai conseguir ignorar, simplesmente, porque o seu corpo vai estar pedindo socorro de todas as formas possíveis. Teve uma fase que eu tava me sentindo muito assim, de acordar e já tá me culpando, achando que eu sou uma preguiçosa, que eh, eu achava que a produtividade ela ia me salvar desse caos mental que estava acontecendo.
E quanto mais eu forçava isso, quanto mais eu tentava melhorar, sendo mais produtiva, pior eu ficava. Porque o meu corpo, ele não estava pedindo mais coisas, mais atividades, mais metas, mais objetivos. Ele estava pedindo mais pausa, mais carinho, mais descanso. Ele queria, na verdade, acolhimento. A sobrecarga emocional ativa um circuito de alarme do cérebro repetidamente, gerando um ciclo de fadiga crônica. Ou seja, quanto mais você tenta forçar, mais o seu cérebro tem aquela sensação de perigo. É por isso que você trava, foge ou até mesmo explode. Isso não significa fraqueza, significa que o seu sistema ele está operando em um modo emergencial há muito tempo já. A primeira cura é a validação. Você não está falhando, você está exausta, é normal, é humano, acontece com todo mundo. E antes de ser mais produtiva, tenta ser um pouquinho mais compassiva com você mesmo. Antes de buscar mais metas, busca um pouquinho mais de gentileza, porque às vezes o verdadeiro autocuidado não é fazer mais, é parar, respirar, entender o que eu tô precisando agora, nesse momento. Agora que você entende que esse cansaço tem um motivo sim, que é a sua sobrecarga emocional, eu vou te mostrar 3 práticas simples e eficazes para sair desse loop. Ter um momento de pausa real. Então, pausa mesmo. Não é você parar e começar a scrollar o seu feed. É parar, fechar os olhos, respirar profundamente por 2 minutos. Principalmente quando sente que tá naquele momento mais de ansiedade ou que você tá num piloto automático, sabe? Uma técnica é inalar por 4 tempos, segurar um pouco e exalar por 4 tempos. Então, vamos lá. Essa técnica ativa o nervo vago, que é responsável por te tirar desse estado de alerta e voltar a um modo de segurança, se sentir mais seguro, mais tranquilo. Então, usa esse momento como um modo de reset do seu dia a dia, de você voltar para si e sentir de novo o seu corpo. A segunda técnica é um check-in emocional diário. Então, se perguntar, o que eu tô sentindo no meu corpo? O que eu preciso? Nomear essa emoção, e não na intenção de julgar, mas sim na intenção de reconhecer. Então, livre de julgamentos. O que eu tô sentindo agora? O que eu quero nesse momento? Livre de julgamento. A neurociência mostra que nomear emoções reduz a atividade da amígdala. A amígdala cerebral é o que comanda o alarme do medo. E além de reduzir a atividade da amígdala, ela aumenta a atividade do córtex pré-frontal, que é o responsável pela tomada de decisões, que a gente já conversou nesse vídeo. Quando você nomeia, você regula. E quando você regula, você volta a ter acesso à clareza e à energia vital. E uma terceira técnica é 1 minutinho de escrita antes de dormir. Então você pode pegar um papel, uma caneta, ou até mesmo escrever no celular, se for um pouco mais fácil, para não deixar de fazer, e escreva uma frase que resuma todo o seu dia. Um exemplo é: hoje o meu corpo ele pediu descanso e eu ouvi. Foi um motivo de muito orgulho. E é só isso. É um registro simples para você se sentir ouvida. Então, não basta a gente querer se sentir ouvido pelos outros apenas. A gente também precisa se ouvir. Então, se sinta ouvida, se sinta amada por você mesma. Essa é uma técnica chamada journaling, que é escrita, basicamente. E ela reduz essa sensação de ruminação e traz uma sensação de fechamento para o seu dia. E isso melhora até a qualidade do sono. Você não é preguiçosa, você não tá quebrada, você não tá falhando. Você só tá cansada de se exigir demais, de carregar tudo, de ignorar o seu próprio limite. E tá tudo bem. Existe um outro caminho, existe um caminho mais consciente, mais leve consigo mesmo, um caminho que é só seu. Se esse vídeo tocou em você, fez sentido, manda para aquela pessoa que tá se sentindo exausta emocionalmente. Às vezes a única coisa que ela precisava é entender que somos humanos e talvez essas palavras ajudem também. E se você quiser continuar essa jornada comigo de autoconhecimento e também de estudo navegando pela neurociência, vem comigo, se inscreve no canal
e ativa as notificações para ficar a par de tudo. Tem muita coisa linda que eu tô planejando por aí. Então um beijo e até o próximo vídeo.